A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje, nós comentaremos a lição de número 13, Adultos, que tem como título A Multiforme Sabedoria de Deus. Amém? Nossa última lição deste trimestre. Segundo trimestre do ano 2021, estamos encerrando com a 13ª lição, a multiforme sabedoria de Deus, lições adultos. O texto áureo encontra-se em Efésios, capítulo 3, versículo 10. Assim nos fala: para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Verdade prática. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, encontra-se em Efésios, capítulo 3, dos versículos 8 ao 10, e 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 7 ao versículo 10. Amém? Lição de número 13, adultos, a multiforme sabedoria de Deus. 13ª lição do segundo trimestre, última lição do trimestre, a qual nós estaremos encerrando hoje o subsídio desse segundo trimestre. Então vamos ao comentário dessa lição bíblica maravilhosa que estamos encerrando com a lição de hoje, a multiforme sabedoria de Deus. Nós estudamos ao longo deste trimestre, meus amados irmãos, os dons espirituais, dons ministeriais. Vimos na lição 1 que Deus deu dons aos homens. Vimos quais são os propósitos dos dons espirituais. E tudo isso foi estudado. Mas o que podemos constatar, meu irmão, é que a sabedoria de Deus, ela transcende a tudo que se pode entender com a limitada percepção do homem. Por quê? Porque a sabedoria humana, ela é compartimentada. Ou seja, ela é segmentada em áreas do conhecimento. Já a sabedoria de Deus não, como o título da lição nos fala. Ela é multiforme, ela se manifestou desde a criação, porque Deus é o Deus criador de todas as coisas. Imagine só a sabedoria de Deus, quão grande é. Por isso o apóstolo fala nas escrituras, inspirado por Deus, fala o quê? Ó profundidades da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, porque essa sabedoria de Deus, ela é multiforme. E não é à toa que existe um dom do Espírito Santo, que é o dom da palavra da sabedoria. Por quê? Porque é um pouco que Deus concede naquele momento ali, naquela ocasião, uma sabedoria que só Ele tem, que só Ele consegue resolver determinada situação, que só Ele tem a resposta e Ele concede ao ser humano pontualmente naquele instante uma parte, uma parcela da sua sabedoria que o homem não seria capaz de alcançar, mas ele concede. Por quê? Porque a multissabedoria de Deus, ela é multiforme, como fala. A própria palavra já fala, multiforme sabedoria de Deus. E tudo isso nós percebemos ao longo da história, ao longo desde a criação do homem, tanto nas coisas visíveis, que é tudo isso que Deus fez, porque os céus manifestam a glória de Deus e a obra do firmamento anuncia as obras de suas mãos, porque foi tudo que Deus fez pela sua infinita sabedoria, a qual o homem não é capaz de alcançar. Não é capaz, porque tudo ele fez com sua inteligência. Por isso Salomão, em Provérbios 3,19, ele fala: o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com a sua inteligência, preparou os céus com inteligência. Então tudo isso que nós vemos perante os nossos olhos são obras das mãos do Criador, o Deus Todo-Poderoso que tem uma sabedoria que excede muito, até falar que excede a do homem,
É como que a sabedoria de Deus fosse um pouco o homem. Não tem nem essa palavra que a gente usa, é para entendermos, mas não tem uma palavra que vá tentar mostrar esse abismo que existe entre o homem, entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é infinitamente superior à do homem. Mas isso tudo que nós estamos falando, perceba que nós estamos falando do plano físico, ou seja, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou, como o mundo, o universo funciona em perfeita harmonia, porque foi tudo Deus que fez com sua infinita sabedoria. É a multiforme sabedoria de Deus que é infinitamente superior à do homem. Mas observe que no plano espiritual, nós percebemos que as coisas materiais do universo foram transcendidas com o quê? Com as coisas que Deus planejou com a sua multiforme sabedoria no plano espiritual. E Deus demonstrou no plano espiritual, nós percebemos que sua multiforme sabedoria é elevada. É considerado um verdadeiro mistério que só a revelação divina pode trazer à luz. Aquele mistério que estava oculto em Deus desde a fundação do tempo, que Deus manifestou aos apóstolos, aos seus santos apóstolos e profetas. Então foi a infinita, esse mistério, esse verdadeiro mistério, que só Deus poderia revelar, que só Deus poderia trazer à luz, que só Deus poderia trazer o conhecimento do homem por meio do Espírito Santo. Foi isso que ele trouxe para nós. Foi isso que Deus nos trouxe. Por quê? Porque ele mostrou que o mistério que estava oculto em Deus, Jesus Cristo, a Igreja de Cristo, foi revelada por Deus, estava oculto em Deus, esse mistério, que era a igreja também de Cristo, que era Jesus Cristo, como eu falar lá em Colossenses também. Mas esses mistérios que estavam em Deus foi revelado nos últimos tempos aos seus santos apóstolos e profetas. E com relação à igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, que esse mistério que Deus revelou agora na nova aliança, porque essa é vamos falar, uma revelação progressiva de Deus, que esse mistério agora veio à luz no Novo Testamento através do apóstolo Paulo, e nós sabemos agora que a igreja de Cristo ela é composta tanto de judeus quanto de gentios. Então esse mistério estava oculto em Deus, e Deus não la revelou. Por quê? Porque estava oculto em Deus, e se não fosse a manifestação de Deus na vida do ser humano para que ele revelasse isso ao homem, o homem não seria capaz de compreender tudo aquilo que estava oculto em Deus, porque a inteligência do Criador, a multiforme sabedoria de Deus, ela excede infinitamente a do ser humano e principalmente a do crente em Cristo, que não consegue compreender, porque o homem espiritual, ele compreende as coisas, mas o homem natural não vai compreender nada. Mas nós que somos espirituais, compreendemos, porque nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo em nossa vida, e o Espírito Santo é que sonda as coisas, as profundezas de Deus que estão ocultas em Deus, e Deus, quando a quer nos revelar, ele revela, assim como ele revelou a igreja de Cristo, que foi esse mistério que estava oculto, e a multiforme sabedoria de Deus nos manifestou para que possamos, meu irmão, compreender. E Deus fez isso, e agora o que acontece? A manifestação de Deus, a glória de Deus vai ser refletida através da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Por isso a igreja sofre tanta perseguição pelos inimigos de Deus, e vem sofrendo tanta perseguição de maneira tal que Deus, em sua infinita sabedoria, ele capacita. Ele fornece as ferramentas necessárias, os instrumentos necessários para que a igreja caminhe com autoridade, com poder e ousadia na terra, e é através dos dons espirituais, dos dons ministeriais, dos dons de serviço que Deus concede à sua igreja. Tudo isso são capacitações para edificação e força para cumprir a missão de Deus aqui na terra através da igreja. E Deus concedeu isso tudo à sua igreja. Foi Deus que concedeu, porque ele sabia. E meu irmão, muita sabedoria de Deus, muita forma de sabedoria de Deus, ela excede infinitamente a nossa.
E Deus viu isso. Deus anteviu isso. Ele viu que a igreja iria sofrer perseguição, a igreja iria passar por momentos difíceis, mas ele não alargou, porque ele tem sabedoria. Porque um soldado, para ir para a guerra, ele tem que se equipar, ele tem que se preparar. E Deus preparou tudo isso também para a igreja. Por quê? Porque o nosso, meu irmão, combate não é combater a carne e o sangue, não, mas a potestade que estão no ar. E Deus, sabendo disso, equipou a igreja com dons para que a igreja caminhasse se fortalecendo. Por isso existe a necessidade dos dons hoje para a igreja. Os dons espirituais e o equipamento espiritual. Os dons ministeriais que as pessoas que vão exercer os guias, vão falar em nome de Deus, vão mostrar o caminho, porque foi Deus quem deu à igreja essas pessoas com dons ministeriais para fazer assim com que a igreja ande triunfante na terra. E tudo isso foi Deus quem concedeu. Então, meu irmão, fazendo essa breve e um pouco longa, na verdade não foi nem breve, essa introdução para mostrarmos essa evolução que existiu nessa preparação, como estava essa muita sabedoria de Deus oculta nele e nos revelou que foi a igreja de Cristo e Deus a equipou com os dons espirituais e ministeriais, que é o primeiro tópico da lição que o autor vem falar. Ele vai dividir sobre os são diversos, são amplos, dádiva do Pai. Nesta parte são diversos, é o sentido mais estritos. Mais estrito por quê? Porque ele usa a passagem de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, do 8 a 10, e vai mostrar ali aqueles 9 dons espirituais que foram citados ali. Então essa é a maneira mais estrita, no sentido mais estrito, está restringindo os dons espirituais a apenas 9 dons. Mas nós estudamos, meu irmão, que existem muitos outros dons espirituais. Inclusive em outras passagens bíblicas, como o autor até cita na lição bíblica, e ele vai mostrando que os dons não se restringem apenas a esses 9, mas de maneira estrita, o texto de Coríntios está mostrando sim, que estão esses 9 tipos, vamos falar assim, 9 tipos de dons. E um argumento que o autor da lição vai usar para mostrar que esses 9 não são estrito, mas são diversos, é a pluralidade que existe nos dons de cura. Ele cita apenas os dons de cura, mas também tem os dons de operações de maravilha, que também está no plural. Então, meu irmão, resumindo esse fato aqui, nós vemos que de forma estrita, nesse texto de 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 10, está mostrando que existe sim 9 dons espirituais, mas que os tipos de dons espirituais são 9, sim, mas ele pode ser ampliado. Por quê? Por causa da pluralidade de alguns dons, como os dons de cura e os dons de operações de maravilha, que também operações de maravilha que está no plural. A Bíblia não autoriza especificar quais são os dons de cura, vamos falar, as operações de maravilha, mas percebemos que eles são diversos. Agora, num sentido amplo, aqui nós consideramos a multiforme sabedoria de Deus, como ela sendo a multiforme, a sabedoria de Deus sendo multiforme, e seu poder é ilimitado, porque Deus não é limitado àquilo que o homem pensa, e que de igual forma ele concede à igreja, meu irmão, a multiforme graça. Então podemos inferir que Deus não está limitado a um número fixo ou fechado de dons. Não, não está. Porque Deus age como Ele quer e trabalha como Ele quer. Então esse sentido estrito, na verdade, ele é um sentido que passou a ser amplo. Amplo no sentido de Deus é infinito e Ele trabalha como Ele quer. E através das suas manifestações espirituais, Ele age. É claro que tudo tem que estar baseado nas suas sagradas escrituras, mas não está restrito apenas a 9 dons, como o autor até da lição fala, cita outros texto bíblico para mostrar que os dons excedem e muito mais aqueles 9 dons espirituais. Aí o autor vem falar sobre as dádivas do Pai. Por quê? Porque ele vai mostrar agora aquele intervalo, não é nem intervalo, que o Paulo
termina o capítulo 12 de 1 Coríntios, começa o 13, e depois o 14 ele volta ao assunto, mas naquele capítulo 13 ele vai mostrar sobre a excelência do amor fraternal. E é nessa parte que o autor vai falar um pouco, porque ele vai falar sobre a dádiva do amor, ou o dom do amor. Mas o amor ágape, aqui que ele está falando, o amor de Deus. Que a maior manifestação do amor de Deus foi isso, foi ter enviado Jesus Cristo para salvar o quê? O mundo. Ele deu seu Filho, e é o textuário das Sagradas Escrituras para nós pentecostais e assembleanos, é o que? É João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados irmãos, esse dom do amor foi Cristo que veio aqui. Deus entregou a seu Filho, porque Deus é amor. E ele se doou pelo ser humano. Então isso é uma dádiva de Deus Pai para a humanidade. É a dádiva do amor, é a dádiva que ele concedeu Cristo para morrer pelos nossos pecados. Ele também fala da dádiva da filiação, que é o dom da filiação, que Deus nos deu esse presente também, de hoje sermos feitos filhos de Deus, porque a todos quanto receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Foi isso que Deus nos deu. Assim, nós já não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos da família de Deus. Efésios 2,19. Então, Deus nos fez, sim, filiação sua. E a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que nós somos, se Cristo é herdeiro, nós somos co-herdeiros com Cristo e herdeiro de Deus. Então nós somos também parte da filiação divina. Além dessas duas dádivas, que é do amor e da filiação divina, também tem a dádiva que é o dom do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque não ficou restringido aos judeus como eles achavam, até que o Espírito Santo repousou sobre Cornélio, que estava em sua casa, e todos foram batizados com o Espírito Santo, mostrando que o dom do Espírito Santo, a dádiva do Espírito Santo, também era para os não judeus, ou seja, os gentios. Então aquilo veio à mente dos discípulos e eles viram que o dom do Espírito Santo também agora é para toda aqueles que aceitarem a Cristo e que desejam, que anseiam em seu coração receber a dádiva de Deus, porque é um presente, a pessoa vai receber se quiser. Quem não busca, quem não quer, não vai receber, mas aquele que busca e que quer, com certeza vai receber a dádiva do batismo com o Espírito Santo. Também tem o dom do crescimento. Por quê? Porque Paulo é bem claro quando fala aos Coríntios. Ele fala que ele plantou, Apolo regou. Ou seja, ele estava fazendo a obra, Apolo também estava fazendo a obra, mas o crescimento, meu irmão, vem de Deus. Então é um presente de Deus, é um dom de Deus, é esse dom do crescimento. Por quê? Porque quem faz crescer a obra é Deus, não é o homem. Até porque quem convence o pecador do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo e não o homem. O homem foi um instrumento para levar a palavra de Deus. Mas quem convence é o Espírito Santo, ou seja, você vai plantar, vai vir alguém e vai regar, mas o crescimento quem dá é Deus. Então, meu irmão, esse crescimento é acima de tudo espiritual, porque é Deus quem age na vida do homem pecador. O autor da lição vai falar sobre o ministério da reconciliação, que é o quê? Que nós estávamos desgarrados, mas esse ministério da reconciliação, que é o quê? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, 19, 17 a 19, 5, 17 a 19 de 2 Coríntios, mostrando que esse ministério da reconciliação foi Deus, meu irmão, que nos concedeu. Então é um dom, é um ministério da reconciliação que Deus nos concedeu. O segundo tópico da lição é falar sobre bons despenseiros dos mistérios divinos. Nesse segundo tópico, se os irmãos perceberem, ele vai usar o texto da leitura bíblica em classe, que é 1 Pedro 4, do versículo 7 em diante, porque ele vai usar no primeiro subtópico com sobriedade, ou seja, ser sóbrio e vigilante. Ele vai mostrar sobre essa função do despenseiro. Porque quem era o despenseiro? O despenseiro eram as pessoas que
que tomavam conta, meu irmão, da despensa de uma casa. Ou seja, ou do lugar onde era guardado os alimentos, aquele lugar onde era guardado os alimentos e outros itens necessários à manutenção da família, o responsável era aquela pessoa que era o despenseiro. Por isso, o autor da lição vai usar, assim como as Sagradas Escrituras também nos mostram, que essa palavra despenseiro é usada muitas vezes aos crentes em Cristo e àqueles que exercem a função ministerial de tratarem bem os com seus conservos, ou seja, a igreja de Cristo. Por isso eu estou vindo falar que bons despenseiros dos mistérios divinos, com sobriedade e vigilância. Mas tem um complemento, se os irmãos perceberem que o texto em Pedro fala, sede sóbrio e vigiai em oração, sede sóbrio e vigiai em oração, ou seja, então o bom despenseiro de Cristo, o bom despenseiro do mistérios divino, ele deve ser sóbrio e vigilante, ou seja, está se referindo à simplicidade, meu irmão, que deve caracterizar o servo de Deus. Sobretudo, como eu estava falando, aquele que exerce a liderança na casa do Senhor. Isso fala da constante vigilância, aquela pessoa tem que ter uma vigilância sobre a sua vida cristã ante os ataques de um do adversário, assim também como a vida dos seus guiados, ou seja, aquela pessoa que Deus os concedeu para ele apacentar. Deus colocou aquela pessoa para apacentar o rebanho de Deus, apacentando o rebanho de Deus, a palavra nos fala. O rebanho não é dele, o rebanho é de Deus, por isso ele tem que ser um bom despenseiro, porque ele está cuidando de pessoas, de servos que não são deles, mas são de Deus, apacentando a igreja de Deus. Então é para apacentar a igreja de Deus. Então ele tem que ser vigilante, cuidadoso, olhando ao seu redor para ver as brechas e começar a tampar as brechas que pode fazer com que o inimigo adentre e venha acarretar na vida daquelas pessoas. E é isso que é ser vigilante, é ser sóbrio, cuidadoso, estar sempre atento. E uma pessoa que está agindo com sobriedade e vigilância, meu irmão, ele está tendo um cuidado de ser também amoroso, porque uma pessoa que tem a preocupação e o cuidado de fornecer o melhor para o rebanho de Deus, de cuidar, ficar atento, combater as heresias, combater os falsos mestres, os falsos ensinos, é uma pessoa que tem amor. Consequentemente, essa pessoa tem amor. Por quê? Porque ele tem cuidado nas coisas de Deus. Ele tem cuidado naquilo que Deus lhe deu para que ele tomasse conta, que Deus lhe confiou, vamos falar, Deus confiou para ele guiar, para aceitar. Então, uma pessoa que agiu com sobriedade, com vigilância, essa pessoa tem amor. Certamente essa pessoa tem amor, porque ele cuida, ele tem zelo, então aquela pessoa tem amor. E o hospitaleiro, nós já até comentamos isso em lições anteriores, que é aquelas pessoas, meu irmão, que cuidam dos outros, que tratam os outros sem murmurações. Porque hospitalidade, no sentido que nós estamos falando aqui, é claro que existia uma questão cultural no Antigo Testamento, que o hospitaleiro era aquela pessoa que fornecia guarida, hospedagem, aí vem o termo hospitaleiro. Cuidava daquelas pessoas que estavam ali. Poderia ser uma pessoa enferma ou não, que dava guarida, não por muito tempo. Mas nós percebemos que esse termo hospitaleiro é o quê? É uma pessoa que é acolhedora. É uma pessoa, meu irmão, que tem bom trato com todas as pessoas. Na administração da igreja, no cuidado com as pessoas. Ele tem cuidado o quê? Ele é uma pessoa acolhedora, meu irmão. Como nós estamos falando nesse sentido, que sabe tratar bem as pessoas, que acolhe todas. Independente da condição social da pessoa, independente da posição que a pessoa exerça na igreja, independente de se ele tem uma função de liderança ou não. Por quê? Porque ele age igual para com todos. E este deve ser o verdadeiro despenseiro de Cristo. É um despenseiro que é sóbrio, que é vigilante, que é amoroso, que é hospitaleiro, que sabe cuidar, sabe acolher, sabe guiar, meu irmão. E em Hebreus 13:2 tem um versículo bastante interessante, porque não vos esqueçais da hospitalidade,
porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjo. Imagine só a bênção de Deus na vida dessas pessoas, meu irmão, porque eles não fizeram acepção de pessoas, não olharam a condição, não olharam se a pessoa tinha condição ou não de pagar aquela hospedagem, vamos falar assim. Mas eles hospedaram, abriram, foram acolhedores e com certeza tiveram bênçãos na sua vida, tanto material quanto espiritual, que é a parte mais importante, é a salvação da nossa alma, a salvação do nosso ser, para que reinemos com Cristo, assim quando ele vier buscar a sua igreja. O bom despenseiro também ele vai falar sobre ele é um servo fiel, que o despenseiro deve administrar com fidelidade. Nós falamos sobriedade, vigilância, amor e hospitalidade, e também ele deve ser fiel. O despenseiro deve ser fiel. Por que o despenseiro deve ser fiel? Porque eles são ministros de Cristo, despenseiro dos mistérios de Deus. Eles são administradores, e o apóstolo Pedro fala isso: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, se uma pessoa, meu irmão, olha a sequência: é sóbrio, é vigilante, é amoroso, é hospitaleiro, então essa pessoa certamente é uma pessoa que é fiel às coisas que Deus lhe concedeu a administrar. Então ele tem que manifestar também essa qualidade em sua vida, ensinando, pregando, administrando o corpo de Cristo, e tudo o que ele faz é para a glória de Deus, sabendo que ele está cuidando não de um povo seu, mas de um povo do Deus Todo-Poderoso, que é multiforme em sabedoria, que é Deus. E Deus concedeu esta oportunidade para aquela pessoa estar à frente ali, porque Deus sabe que aquela pessoa tem a competência, a capacidade e foi vocacionado por ele para exercer, sim, esse bom despenseiro que deve ser o crente fiel. Amém? Então, o bom despenseiro ele deve ser fiel. E, por fim, para encerrarmos, o autor da lição vai falar sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito, a necessidade dos dons espirituais. Nós já estudamos na lição 2 o propósito dos dons espirituais. Isso até nós comentamos na introdução de hoje. E percebemos que os dons espirituais, todos aqueles dons que nós estudamos ao longo dessas escrituras, servem para o quê? Para a edificação e fortalecimento dos santos da Igreja de Cristo. Porque os dons espirituais são para isso, meu irmão. Para a edificação da igreja. Para que a igreja venha se fortalecer, não venha se corromper com as coisas desse mundo, não venha cair em falácias. É como nós falamos anteriormente, os dons espirituais, conforme fala Eurico Bergs, são os andaimes da igreja. A igreja está fazendo o que? É um edifício em construção rumo ao céu. E os andaimes são os dons espirituais que estão ali sempre subindo também, ajudando a construir este templo. E nós, como pedra viva, somos edifício de Deus, e essa construção está seguindo para o céu. E os dons espirituais são os andaimes que fazem o quê? Com que a igreja permaneça de pé, sendo aperfeiçoada, sendo melhorada, sendo o que, meu irmão? Alicerçada na palavra de Deus. E os dons espirituais são para isso. Por isso existe, meu irmão, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, meu irmão. Dom de profecia, dom de línguas, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, meu irmão. Dom, meu irmão, que Deus concede, dom de cura, de operação de maravilha, todos esses novos dons são para que a igreja venha se fortalecer, para que a igreja venha se edificar, se consolar, meu irmão, que a exortação esteja presente no meio da igreja. E esses dons espirituais são atuais, como nós falamos e ensinamos, são atuais. Embora alguns teólogos sensacionistas venham dizer que esses dons foram fechados assim como o cânon, mas só que a teologia dele é falha nesse ponto. Por que falha? Porque o cânon foi fechado para que nenhum outro livro inspirado, que diga ser inspirado, venha a ser acrescentado. Fechou o cânon bíblico. Não existe, meu irmão, mais nenhum outro livro do Novo Testamento que venha a ser acrescentado.
com relação a isso. Então, o fechamento do cânon nada tem a ver com a doutrina, meu irmão. Então, o fechamento do cânon quer dizer isso, que não se pode acrescentar mais nenhum livro no Novo Testamento. Então, isto é o que acontece. Embora eles venham com aquelas palavras bonitas, porque eles usam de artimanha, de artifícios, de eloquência e de conhecimento acadêmico para mostrar que aquele crente que acredita nos dons espirituais, na atualidade dos dons espirituais, são pessoas guiadas pela experiência, pelo emocionalismo. Mas isso não é uma verdade. É como o mito do espantalho que ele imputa. Ele cria um espantalho e começa a bater naquele espantalho, só que aquele espantalho não está dizendo realmente o que são aquelas pessoas que acreditam na atualidade dos dons espirituais. Observe, ele fala que só existe somente as escrituras, que é um dos 5 solas da reforma que ficou conosco, o fundamento da reforma, mas só que eles valorizam demais o que alguns teólogos falam em restrição às escrituras. Certa vez eu falei com um reformado sobre isso. Eu falei para ele que ele deve ler mais as Sagradas Escrituras e se desapegar um pouco mais do que os teólogos falam. Porque eles se apegam tanto que chega a ser até o cúmulo de que dogmatizar o que aquela pessoa, aquele teólogo falou. E ele se assemelha tanto a sabe a quem? A Igreja Católica Romana. Por quê? Porque são postulados intocáveis. Eles criam postulados intocáveis, sagrados, infalíveis. E isso é um perigo, meu irmão. Por quê? Porque eles restringem o que a Bíblia está falando, porque a Bíblia é clara e está falando em nenhum lugar da Bíblia. As Sagradas Escrituras falam que os dons espirituais cessaram no primeiro século, ou seja, ao fim da era apostólica, quando os apóstolos ali de Cristo vieram morrer, cessou. Em lugar nenhum fala isso, mas teólogos deles falam. Embora eles digam que somente as escrituras, mas não é somente as escrituras, são os escritos, os estudos daquela pessoa ou daquelas pessoas que eles acreditam, que fizeram esse postulado, esses pressupostos, e eles se apegam a isso. E às vezes usam isso como dogma, às vezes não, como dogma, são dogmáticas. E se assemelham bastante com a Igreja Católica Romana, que no lugar de dar ouvido à palavra de Deus, o que a Sagrada Escritura fala, dá ouvido a que um homem postula, e não o que a Sagrada Escritura preconiza e fala. Então devemos ter cuidado. A necessidade dos dons espirituais é para hoje, meus irmãos. Os dons espirituais são atuais. Uma igreja que não tem os dons espirituais, que não existe a manifestação dos dons espirituais, é uma igreja que está fadada, meu irmão, ao conformismo, ao modismo deste mundo. As coisas não andam. É uma organização simplesmente humana, sem a manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas. Então devemos ter cuidado de buscar esses dons espirituais para que possamos andar em amor, em santidade, sabendo que os dons são para os nossos dias. Os dons espirituais e o amor cristão. Nós até comentamos sobre isso, que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 13 de 1 Coríntios sobre o amor. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Se os dons espirituais forem usados sem amor, de nada serve. Porque tudo vai passar. Um dia a língua vai cessar. Um dia a profecia vai cessar. Por que vai cessar? É a imagem do edifício em construção. É a igreja. E os andaimes são os dons espirituais. Vai chegar o dia que essa igreja vai ser levada ao céu por Cristo. Se a igreja chegou ao seu estado de perfeição, porque esse corpo vai ser transformado, a igreja vai ser transformada, vai estar com Cristo. Então, qual a necessidade dos dons espirituais? Não há necessidade mais de dons espirituais. Ou seja, a obra concluiu-se. A obra está pronta. Não precisa mais dos andaimes, que são os dons espirituais. Os andaimes não necessitam mais. Agora a igreja está pronta, a obra foi concluída. Então os andaimes não precisam mais. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Se você está usando o seu dom espiritual sem amor pelas pessoas, usando em benefício próprio, buscando fama, buscando aparecer, então não vai sentido.
porque não está sendo usado por amor. É por isso que Cristo fala, naquele dia muitos virão e dirão, em teu nome profetizamos, em teu nome operamos maravilha, em teu nome expulsamos demônios. Essas pessoas tinham o dom de Deus em sua vida. Eram usadas por Deus, mas não faziam com a motivação correta, ou seja, não tinham amor em seu coração. Estavam fazendo aquilo apenas para mostrar que tinha algum certo grau de espiritualidade, querendo não mostrar para os homens que tinham dom. E Deus, pela sua infinita misericórdia, não deixa de operar. Deus opera. Mas quando houver separação dos bodes e das ovelhas, meu irmão, queira Deus que estejamos no lado das ovelhas, sem dom, sem nada. Se assim você não tem, mas se você tem, que use com amor. E se você está usando com a motivação errada, que a partir desse momento você peça perdão a Deus, busque a Deus para que os dons sejam utilizados para a glória dele, para benefício da igreja. Por isso o apóstolo Pedro fala, cada um administre aos outros, não é para si próprio os dons, como recebeu. Eu administro o dom, meu irmão, não é para mim, é para benefício do outro, ou seja, da igreja de Cristo. Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que operar, a operação dos dons espirituais em minha vida tem que ser com amor. Aí os irmãos podem até perguntar, mas será que a pessoa pode ter o dom do Espírito Santo e não ter o amor? Pode. E qual é o exemplo disso? Está na Sagrada Escritura, a igreja de Corinto. É uma igreja que tinha imoralidade sexual, prostituição, fornicação, tinha dissensões, que é divisões, tinha irmão levando o outro para a justiça por causas bobas e muitas coisas que estavam acontecendo, e era uma igreja que tinha todos os dons, ou seja, eles tinham todos os dons, mas não tinham o amor, que é o terceiro ponto também da lição, não tinham o fruto do Espírito em sua vida. Por quê? Porque estavam usando, banalizando os dons espirituais. E esse também é um dos motivos que hoje vem acontecendo na igreja odierna, ou seja, na igreja atual, que é o que? A utilização banal dos dons espirituais que faz com que as pessoas tenham descrédito e não acreditem no natural de Deus. Por quê? Porque essas pessoas são equivocadas também, porque ela usa a banalização, ou seja, usa o errado para querer anular o certo, mas não é isso. Acontece sim banalização, acontece sim o erro, acontece o uso extravagante, até desordenado dos dons espirituais, mas isso não anula o verdadeiro dom espiritual, a verdadeira manifestação do Espírito Santo. Por isso, no trimestre passado, nós estudamos o verdadeiro pentecostalismo. Ou seja, se tem o verdadeiro é porque tem o falso, tem o enganador. E para que isso não venha a ser uma máxima no meio da igreja a qual nós somos, meu irmão, nós devemos olhar também para a necessidade do fruto do Espírito no meio da igreja. Porque o crente que tem o fruto do Espírito Santo em sua vida, ele produz tudo com amor, com mansidão, longanimidade, bondade, paz, fé. Tudo isso em direção a Cristo. Porque a igreja ela pode ser cheia do poder, meu irmão. Ela pode ser cheia do poder. Mas se ela não tiver amor, os crentes não vão fazer muito de benefício para mostrar ao pecador que Cristo está ali. Por isso Cristo falou, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E assim o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amar um aos outros. Então, irmã, é necessário o fruto do Espírito que está rolado ali no amor. O amor é tudo ali, porque quem tem amor tem a bondade, tem paz, tem fidelidade, tem benignidade, tem temperança, tem mansidão. Então, quem tem o fruto do Espírito em sua vida, ele sabe usar os dons espirituais de maneira eficaz, de maneira que venha produzir frutos dignos de honra, porque as pessoas vão olhar e vão dizer, verdadeiramente ali está um crente, verdadeiramente ali tem uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que anda em conformidade com as Sagradas Escrituras, com aquilo que Deus ensinou. Então, meus amados irmãos, que possamos caminhar sabendo que a multiforme sabedoria de Deus, ela se manifesta assim através da igreja, através dessa intermissão divina do Espírito Santo a partir dos dons, meu irmão. E esses dons são necessários sim ao crescimento espiritual dos crentes. Como eu falei, os dons são os andames que fazem com que a igreja cresça. Uma igreja que não tem dons espirituais é uma igreja que não cresce, é uma igreja que está raquítica, mas a igreja que tem a manifestação sobrenatural dos dons de Deus, ela está sempre crescendo e evoluindo e caminhando em direção para o céu. Então que possamos, meu irmão, meditar, não só nessa lição, mas em toda a lição deste trimestre. Você que não assistiu às nossas últimas videoaulas,
Assista, meu irmão. São videoaulas extremamente importantes, ensinamentos profundos para a nossa vida, amém? Então, que Deus abençoe os irmãos. Estamos encerrando o nosso segundo trimestre de 2021, dons espirituais e ministeriais. E na próxima semana estaremos dando início ao nosso terceiro trimestre, amém? Onde estudaremos o primeiro livro e o segundo livro de Reis, amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora.